7, 6, start, 2, 1, booster ignition, and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Tudo bem? Este é o podcast Papo Estelar, episódio YT24. 24. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito polêmico. Foi, né, na década de 80. Hoje em dia não é mais tanto, mas tem algumas reportagens meio recentes, né? Eles comemoram todo Todo ano é o aniversário. aniversário do ZT lá, né? Bom, a gente vai falar hoje sobre a frota de OVNIs do Brasileirão de 82. Mas antes da gente começar o assunto, não se esquece de se inscrever, de deixar o like. Se você quiser escutar pelo Spotify, tá na descrição do vídeo. E se você não quiser escutar pelo Spotify, eu vou te dar um soco, não. Não, mas se você quiser escutar pelo YouTube também, tudo certo. Pode ser Tranquilidade, melhor ainda. E é nós que tá. E o Instagram é papo.estelar, então segue lá. Segue a gente lá, por favorzinho, deixa lá seu comentário. Segue o ETzinho, o Degogs. Segue o ETzinho, troca as câmeras do ETzinho. DGOGS, com mais um S Mais agora. um S, Degogs. Degogs. Segue lá. Então, vou falar aqui pra vocês como é que foi o relato daquela noite, né? Bem por cima, depois a gente vai contar os detalhes. A noite era de 6 de março de 1982, acontecia o Brasileirão de 82, né? E tava jogando os times Vasco e Operário, né? E Só timão. Só timão, só time maneiro, né? E daí... né? Mas, enfim, whatever. Tava lá o jogo rolando e tal, e o pessoal começou a avistar umas luzes, e foi muito louco, quase 30 mil pessoas viram, e uns disseram que todo mundo tava louco, ou que todo mundo tava vendo um helicóptero, ou que era um avião paradinho, né? Um avião paradinho. Mono menos um motor. É zero. Mono menos um, é zero motor. Ele só tava pairando só ali. paira. Não sei o tipo do motor, né, que tava fazendo ele ficar daquela maneira, mas tava lá o avião. E foi um avistamento em massa, né? Em massa de espaguete. Em massa de espaguete, né? Em massa porque era várias pessoas vendo, né? Porque em massa de aeronaves não, era uma só, né, no caso. Não sei se era uma grande com várias luzes ou se era várias pequenas informações em V, porque no vídeo não dá pra ver direito, porque tem um vídeo por aí, né? Então, só que eu tava vendo uns vídeos e daí uma galera disse que esse vídeo não é real, porque na época as câmeras não poderiam ter captado esse tipo de vídeo, que a qualidade é isso, que a qualidade é aquilo, aquela historinha de sempre, né? Sim, também tem umas pessoas aí que não querem falar sobre, pessoas que viram lá e tal. Cabuloso. Mas vamos. Preso, né? Exatamente, mas vamos lá, né, galera? Vai lá. Esse foi o caso de avistamento com o maior número de testemunhas que se tem notícia até o momento, né, no caso. E esse disco voador foi testemunhado por milhares de pessoas, inclusive os jogadores dos dois times. Tinha repórter, tinha jogador, até porque era um jogo de futebol, então tinha que ter jogador, né? De dois lados, né? Porque um time não pode jogar sozinho, viu? Comentando de futebol bastante. E é isso aí, galera. Doideira. Imagina um estádio lotado. Eu não sei quanto de estrutura tem o Morenão, mas eu acredito que mais de 20 mil pessoas estavam presentes, né? Então, eram quase 30 mil. 20 e poucos pagantes. 20 e poucos mil pagantes. Agora você imagina uma maquininha de pegar ursinho de 30 mil, é só eles virem se quisessem fazer uma abdução ali em massa. É que nem o do Toy Story lá, o Gar. O Gar está se mexendo. Exatamente, mas teve muitas pessoas que viram, né? Dentre essas pessoas, quem estava lá? Vou contar pra vocês aqui. Conte. Dentre as pessoas que afirmam ter visto, estaria a dona Maria das Dores, uma torcedora fanática. De Dorflex. Dos Dorflex. Não pode. Coitada da mulher. Também estava presente o Marquinhos
Tavares, que seria o futuro cartola da Federação de Futebol Local. Tava o lateral Cocadinha, do Operário, e o juiz José de Assis Aragão. Será que ele é parente do Renato? do Renato? Eu tava tentando lembrar o nome dele. Não. Não. Mas ainda tem mais 2 pessoas que também falaram sobre. Que foi o Alberto Pontes Filho, funcionário do estádio. E quem mais que estava lá? Quem mais? O zagueiro Rondinelli, do Vasco. E o morador da região e comerciante, o Jalim Rabei. Vai tomar no cu. Gente, desculpa, o Daniel enfiou isso aqui no roteiro, não deu pra aguentar, mas o Jalim Rabei, ele não tá presente. Não. Jalim Rabei é uma mentira. Tá, agora eu vou. Agora eu vou contar um pouco mais relatos sobre o acontecido, né? E vale lembrar que no momento havia 24.575 pessoas no estádio. Pagantes. Não sei. Fora os não pagantes. Fora os não pagantes, exatamente, né? E o objeto veio voando do céu de uma maneira em que ele foi visto, assim, no período que ele foi visto, foi no primeiro tempo, um pouco antes, nos segundos, nos minutos finais antes da gente entrar, né, no descanso dos jogadores, né? E foi o que disseram a maioria das testemunhas, né? E no intervalo, a torcida, os times que estavam no vestiário só falaram daquilo. Foi nos acréscimos do primeiro tempo, se eu não me engano, né? E tem até uma teoria, né, que o Neymar, o Messi e o Cristiano Ronaldo foram um resultado do cruzamento dos extraterrestres com uma bola, né? Ah, sim. Então eles conectaram os fios na bola, assim, pegaram nosso gene, botaram ali, misturaram com o deles, né, e com a bola, obviamente. Aí a bola ficou grávida por 7 meses, porque o tempo de gestação da bola diferente é diferente do humano, nosso, né, no caso. E daí eles nasceram. Isso, e essa é a confirmação da teoria que a gente usou no último episódio, né? A gente explicou. Então, a gente tá dando continuidade aqui pra vocês poderem entender como é que se deu essa história toda. Imagina se algum deles realmente nasceu em 82 ou 83. Nossa. Não, mas eu acho que eles são mais novos. O Neymar tem, sei lá, Não, quantos mas o anos. Cristiano Ronaldo e o Messi. Fica aí o questionamento. A teoria ainda vive. A teoria ainda está vive, de pé. né? Mas vamos continuar aqui, pessoal. Aí eu tô pensando no Jalim Rabei de novo. Pare com Vamos lá. isso. Muitas hipóteses foram levantadas para explicar o que era aquilo, né? Mas ninguém tinha muita certeza. Então, na edição, né, preparada no dia seguinte, na verdade foi 2 dias depois, porque eu acho que o jogo foi na sexta e só saiu nas manchetes na segunda-feira, porque o jornal só corria na segunda. E supostamente era o Correio do Estado, o nome do jornal. Ele falou assim, sem meias palavras: um OVNI espetáculo na capital. Um OVNI, vírgula, espetáculo na capital. E, né, o jornal chegou ali com os 2 pés, né? Bravo, falando, porque na época, tipo... Chegaram batendo na mesa. porque pra noticiar coisas assim, na época não era muito comum, né? Mas aí depois chupacabra, essas coisas aí virou circo também, né? Mas assim, isso não daqui... não era comum mesmo. Vendia o jornal, entendeu? Esse tipo de manchete que vende e muito um jornal. Né? Mas segundo a reportagem, os controladores de tráfego ali do aeroporto local, que também era próximo do estádio, eles confirmaram, né, a visão dessas luzes e tal, estranhas no céu. A aeronáutica também confirmou que não havia voos previstos para esse horário, né, que estava ali acontecendo do jogo. E a ausência de uma explicação oficial deixou a população meio confusa, assim, sabe? Então, o que contribuiu, no caso, para essas testemunhas, para que elas confirmassem que o que elas tinham visto, no caso, era uma nave espacial, entendeu? Tripulada por seres extraterrestres. E foi batido o martelo e era isso mesmo. E todos os relatos, eles escreviam um objeto como da mesma forma, né? Luz forte, aparentemente vindo um grande objeto, né? No caso, que não era nenhum avião, não era um helicóptero, nada produzido por nós humanos, entendeu? E ele tava lá cruzando rapidamente o horizonte e tal, e era noturno, né? No caso, tava de noite. Aí eles viram essa luz muito forte, brilhando. Lá no Morenão. Lá no Morenão.
Morenão. E aí, diversas pessoas também concordam, né, com o fato de que o objeto não emitia barulho, não saía fumaça, não tinha, sabe, nenhum barulho. Sim. Poderia ser um barulho de um avião, de um helicóptero que chegaria fazendo muito barulho, realmente. Uhum. Tem até um cara... Eu vi um vídeo, o cara falando que, tipo, eles costumavam saltar, tipo, de paraquedas, assim, alguma coisa. E tem pessoas que falam que, poderia até ter sido isso. Mas... como? Não sei, né? Mas... E as pessoas também falam que ele se movia numa velocidade média, assim, sem acelerar, nem frear, o que deixou quase, tipo, todo mundo de boca aberta, assim, entendeu? Tipo, o troço ia, assim, de um lado pro outro e tal. Só que diz que foi uma aparição muito rápida. Durou tipo... em torno de 1 minuto. Eu vi relatos que durou, tipo, 5, 10 segundos. Então, o que eu acho que acontece? Esses relatos, por não ter, talvez, uma filmagem real, assim, do ocorrido, cada um vai relatar, nossa, mas durou 1 minuto, nossa, durou 10, não, durou 5 segundos. Então, a gente não sabe o tempo certo, realmente, da duração desse ocorrido, né? Mas vamos estimar aí que seja, sei lá, 30 segundos. É uma média boa, né? E o objeto parou na marquise do estádio bem silenciosamente, se dirigiu para o centro do campo. E aí o Cocada e o Aragão, que não é o Renato, eles ficaram olhando para cima. Depois de alguns instantes, a luz girou, fez movimentos estranhos e vazou embora. Aí acredita-se, né, que esse avistamento ele durou em torno, novamente, de 1 minuto, 30 segundos, né? A gente não sabe exatamente. E escalado como titular da lateral direita do Operário naquele confronto no estádio Morenão, o promissor Cocada até hoje se surpreende a descrever o que ele viu naquela noite. Posso fazer ele pra minha voz ficar parecida? Pode, abre aspas. Abre aspas. Aquilo foi muito estranho. É assim que ele fala. Vamos lá. Aquilo foi muito estranho. Primeiro parou um feixe de luzes na minha cabeça da marquise do estádio. Aos poucos ele foi sobrevoando o gramado, passando bem forte. E parou mais ou menos no meio do campo. O objeto parou em cima de mim e ficou emitindo luzes. Depois, num piscar de olhos, tudo apagou. Tudo apagou, mas ele é gringo? Que sotaque é esse? Sim, eu não sei. Mato Grosso do Sul é muito longe, deve ser outra língua. O cara fala outra língua, né? E aí... Teve apenas um vídeo do ocorrido, que é esse vídeo que a gente estava falando, daquele jeito, né? Estamos falando de 1982. As filmadoras não eram como de um iPhone hoje, assim, entendeu? Então, né, era meio precária a coisa. Os cinegrafistas da TV Globo, que transmitiam a partida, eles disseram que o equipamento era muito pesado, para que eles pudessem ficar virando ele e tal. Do frango. Tudo frango. Malhar. Sim, se eles fossem malhados, sarados. Sarado, não tinha acontecido isso. Não tinha acontecido isso, né, no caso. Então eles não conseguiam virar tão rápido, né, ou as câmeras ali, o equipamento, né, e não se sabe de ninguém na arquibancada também que tivesse com uma câmera fotográfica. Cara, se os caras da reportagem não conseguiram, quem dirá... da lâmpada. Em 82 era aqueles... Você tinha que ficar parado 12 horas. Tipo isso, né? Não é pra tanto, mas... Eu sei que não, mas seria engraçado se fosse. E aí não tinha ninguém, né? Supostamente com uma câmerazinha pendurada no pescoço ali, pronto pra tirar uma foto disso que a gente tá falando, né? E... Assim, vamos, né? Vamos com calma. Assim, existem vídeos, pelo menos um, que mostra claramente alguma coisa. Eu trabalho com edição de imagem, de vídeo e coisa assim, então eu trabalho com a parte mais de design. Geralmente, quando algo é gritante ou que eu posso perceber que é montagem, em um segundo... Você bate o olho e vê que é montagem, eu bato o olho né? e vejo que é montagem. Agora, essa filmagem antiga, no meu conceito, né, avaliando ela, não parece montagem, mas como é uma filmagem muito antiga... para editar algo fica muito mais fácil por conta de chuvisco e tudo mais. Mas eu não creio que esse seja o caso. Ela parece ser uma imagem bem crua do jogo e aparece algumas luzes e não dá pra ver muito bem o que é. E se vocês verem esse vídeo, vocês vão entender o que eu falei, com que ou é uma nave gigante em formato de V, ou são várias pequenas em formação, porque é muito escuro, não dá pra ver. Mas você vê o formato aquele em V. Sim. Né? E é bem interessante. Eu vou até deixar
Vou deixar o link desse vídeo do YouTube aqui na descrição, tá? Se vocês quiserem procurar, é Aparição de OVNI em 82 no Estádio Morenão, Campo Grande. É bem Se você simples. Se você digitar algo assim, parecido, vai aparecer, né? No eu caso. só deixa o volume em 2% quando for abrir o vídeo. Porque é cabuloso. Porque naquela época não tinha essa de, tipo, Limitador. um limitador, uma coisinha, não. Então o volume tá lá em 300%, né? Parece. Esfaqueando alguém. Tá, é feio, complicado. É feio. Mas, né, vamos continuar lá. A maioria das pessoas da arquibancada, elas disseram que o tumulto, né, por conta desse avistamento, foi muito grande, né? Porque imagina, realmente, quase 30 mil pessoas ali olhando e tal, claro que ia tumultuar. Aí tinha gente assustada demais, ninguém sabia o que que era. Aí uns diziam, né, de novo que era o avião, outros estavam surpresos porque aquilo parecia, tipo, tá muito perto do campo. Aí foi tudo muito rápido, né? E o objeto brilhou uma luz, se deslocou uma velocidade surpreendente, segundo os relatos, e aí parecia um avião supersônico. Aí fez até o jogo paralisar e do nada sumiu. Então, essa história do jogo paralisar é um pouco de lenda urbana, porque talvez eles tenham dado uma titubeada e voltado a jogar, porque o jogo não foi paralisado. E eu vi uma reportagem também que não, dizendo que não foi... o jogo seguiu na íntegra, não teve paralisação. Eu acho que a galera, tipo, ficou meio, olhou ali um pouquinho, mas não que, parou o jogo por alguns segundos. Não, acho que foi tipo Por isso, sabe, e voltou a jogar. Por isso assim, que eu acho que essa coisa do 1 minuto não aconteceu. Foi uma coisa, tipo, muito rápida pelos relatos que eu tava vendo os vídeos lá. O pessoal fala que foi, tipo, 5. Se eles alteraram o tempo. Se eles alteraram a matéria. Pode ser. Imagina. Eu não sei, eu sei que nesse caso do OVNI do Morenão, as interpretações do que aconteceu vai do épico ao cômico, assim, cara. É meio insano. Tipo, alguns acreditam que naquela noite houve uma revoada de discos voadores no Brasil. Essa parte é interessante, porque, de acordo com as investigações, naves espaciais foram avistadas cerca de 300 localidades em vários estados brasileiros, que ficavam ali pela volta, né? E um intervalo de tempo muito curto. Basicamente, a gente foi provavelmente visitado por uma civilização meio vida louca, assim, que tipo, azar. E eu vi um vídeo do Geverd também, aquele ufólogo, falando que até aqui no Paraná teve avistamento e tal, Maringá, outras cidades assim que, tipo, enquanto tava aparecendo lá, meio que não ao mesmo tempo, mas tipo... Foi um escaneamento em massa, assim, como se fosse... sei lá, acho que talvez veio um monte, assim, pum, várias cidades e... Sei lá, vamos fotografar todo mundo aqui nesse instante. Pá. Tipo, como se fosse uma varredura mesmo, como eu falei. O fato é que muitas pessoas viram o objeto, né? Isso não dá pra descartar, que teve gente que viu, né? Não sei se os jogadores realmente viram. Pelos relatos dos jogadores, até pouco tempo atrás fizeram uma entrevista, 40 anos depois, eles confirmam que sim viram. Porém, nas filmagens não tem momento algum eles vendo. Porém, esses jogadores que afirmam que viram não estavam sendo filmados no momento. Então tem essa também, né? Sim. E também a quantidade de gente que olhou pra cima e viu algo que eles não sabiam o que dizer, de 20 e poucas mil pessoas. Imagina, a grande maioria concorda com isso. Alguma coisa aconteceu, né? Tava rolando ali, fora o lance dos estados vizinhos, tudo, né? Que também aconteceu. Então... Eu queria entender qual o plano dos extraterrestres, se era pra testar algo, se era pra observar alguma coisa, ou sei lá, tudo faz parte de um... Quem sabe tudo faz parte de um plano maior. Um plano maligno dos extraterrestres. Não, assim não. Não, o fato é que eu não sei e nem quero saber. Mentira, eu quero sim. Mentira, a gente quer, né? Mas né, o fato é que vale lembrar que como o Morenão fica ao lado da FAB, que é a Força Aérea Brasileira, né? Havia... uma tradição de paraquedistas se apresentarem antes do jogo, como a gente comentou, né? Principalmente em jogos com a casa cheia, né? Então, os aviões sobrevoavam o estádio e os militares saltavam de paraquedas pra fazer um espetáculo. Mas pra cair lá dentro do estádio? Eu acho que sim, porque é um bom lugar pra pousar, né? Tem bastante espaço.
Não vejo O por que pessoal não. devia gostar, sei Ah, lá, com na época certeza, também. né? Não, lá o Imagina. paraquedista. Em 82 não tinha nem feijão em pacote, só em lata. Isso que eu acho complicado. Toda vez que a gente fala de relatos antigos, a gente fala como se fosse uma época que os caras viviam na época das cavernas, assim, sabe? Não, mas era uma não época de tinha, trevas. era só dialeto, assim, não tinha uma língua. Tinha, mas a maioria das coisas era trevas, cara. Pô, eu acho que as pessoas que são mais velhas que veem a gente falam, nossa, olha esses... Não, teve ali logo depois do problema aí da inflação e os bagulho. Teve, né, uma época que o pessoal não gosta muito, assim, de lembrar antes dos anos 80, assim. É meio zoado, assim. Mas, bom, vamos lá. Eu sei que o pessoal se acostumou com esses shows aí de paraquedismo e tal, que tudo fazia parte do espetáculo, né? E só que isso eles só faziam quando os jogos eram à tarde, porque ninguém era idiota suficiente de saltar de paraquedas de noite nos anos 80, onde não tinha nem poste de luz. Não, tô brincando. Não, pare, Não, pare. mas é sério, a iluminação nos anos 80 pra saltar de noite, cara, não era aquelas coisas, compara com hoje. Mas se você tá vindo com um avião, você vai sobrevoar um estádio. Você está vendo que o estádio emite luzes Sim, ali, mas no e em caso. volta do estádio? Eu não consigo ver o que, eu não consigo planejar um plano B. Eu preciso ter um plano B caso aconteça alguma coisa com o meu paraquedas. Isso vai completamente Mas contra a cidade a ele prática. ficava no breu daí? Eu não sei o que tinha em volta do estádio, talvez sim. Olha, eu E acho aí? que não, mas né? Ah, mas sério, você prefere ver um cara pulando de paraquedas de dia ou de noite? Não, de dia. Então pronto. É claro. Então Mas vamos lá, né? Mas para de zoar os bagulho. Não, e fora que se fossem paraquedistas, eles também teriam aterrissado, né? Que não foi o caso, porque eles viram... É, também tem essa, né, no caso. Né? Mas até hoje isso desperta curiosidade e divide opinião na cidade mesmo, sim, com né? certeza, né? Mas conta pra gente os relatos de quem viu. Vou contar. Então conte. O espanto também cerca os jogadores do Vasco, que estavam, né, no estádio Morenão naquela noite, e o zagueiro da equipe do Vasco, o Rondinelli, disse, abre aspas, o jogo estava acontecendo e, de repente, a gente viu uma luz muito forte atravessando o campo. Lembro que foi no momento em que o saudoso Dudu e eu estávamos atentos para evitar que ele viesse uma jogada. E aí ele ainda acrescentou, por mais que o aeroporto fosse próximo ao estádio, como é o caso do Morenão, aquilo não era um avião. Tinham sido luzes muito fortes e do nada tudo se esvaiu e virou um breu. E foi muito estranho. Esse é o relato dele, né? E eu vou contar o relato do Cocada, porque eu estou... Você tá no papel do Cocada. Personalização do Vai Cocada. lá. Eu ia falar Pocada hoje. Pocada. Do Cocada hoje. Ele falou o seguinte... Dava pra você perceber a grandeza da luminosidade, da luz, porque era noite. O Cocada foi de americano pra carioca, Pra né? carioca, aham. Ele falou assim, o facho de luz teve uma amplitude maior ainda, porque estávamos à noite. Tinha os refletores e eram fósforos diante da luminosidade que passou. Uau! Uau! Então ele falou que o bagulho foi... era bem diferente das luzes que ficam pro não sei se é holofote ou... Holofote, aham. Então, né? E todo mundo, né, na região de Campo Grande já ouviu falar dessa história. É que nem Varginha, sabe? Tipo, todo mundo da região já ouviu falar e a cidade também... Minha Operação Prato. Todo mundo sabe, né? E é tipo uma lenda urbana ali entre os moradores. E é bem normal, né? Quando acontece esse tipo de coisa, realmente. Eu particularmente acredito que alguma coisa aconteceu. Não sei o que. Mas aconteceu. A mim não pertence, mas aconteceu. Na realidade, poderia ser até um míssil, vai saber. Não acho, mas... Claro que não, né? Mas né, tipo, o pessoal inventa qualquer se coisa, você pegar né? o relato dessas 25 mil pessoas, uma delas vai falar que era um míssil. Eu tenho certeza. Sim. Se pegar as 25, claro que nem todas estão vivas hoje, mas se pegasse as se fizesse todas, tipo, uma ia falar que era um elefante com umas asinhas. Fizesse Psicografia, eu acho que ia confirmar a nossa hipótese, né? Eu sei que em uma entrevista o Cocada disse que ele, depois disso, eu acho que traumatizou tanto o coitado, ele criou o hábito de parar e olhar para o céu de Campo Grande, porque ele ainda procura uma explicação para aquela bola de fogo que ele viu em 82. Então, tipo, eu acho que quando a pessoa não tem muita certeza, não foi nada. Que nem quando a gente vê alguma coisa passar. Mas quando a pessoa vê, ela fica encucada. E é o que aconteceu com ele, Foi o que aconteceu nesse caso, né?
Eu sei que ele, Cocada declarou, parecia um disco voador. Já virou outra personalidade, já. Parecia um disco voador, mas só acredito mesmo se eles voltarem, pararem na minha frente e acenarem pra mim. Pô, cara, os caras não acreditam nem vendo, Nem cara. vendo, Cara, só faltou ele falar assim... Eu só acredito se ele descer aqui e tomar um café colonial chazinho comigo, aham. Pô, cara. É complicado, complicado. Né? É o meme aquele, tipo, eu só acredito vendo. E quando vê, não acredito. Imagina um café colonial extraterrestre. Deve ser muito bom os grãos. Os quitutes. Os grãos moídos do espaço da Bah, hora. mas você que gosta de Nossa. café, imagina um Vamos cafezinho do Vamos abrir espaço. uma loja assim, ó. Plim, café... Café espacial. Não, espacial não, tem que ser café interdimensional. Pum! Imagina a delícia que vai ser esse café, Ou não, né? Ou não. né? Mas... Outro relato muito interessante também é o da Graciele Maia da Cruz. E ela disse, abre aspas, eu vi minha filha acabar de nascer. O objeto pairou no céu desde as 17 horas e só sumiu às 20 horas, que foi quando passou por cima do estádio. Então eles estavam, tipo, se preparando antes em outros lugares e depois... Foram pra lá. Provavelmente. Aí vi com todos os vizinhos o fenômeno por cerca de 3 horas seguidas. Enquanto tomava café colonial. Enquanto tomava- propaganda, assim... Café espacial. Café espacial, o colonial. Era uma bola enorme parada no céu. Aí, às 20 horas, né, os holofotes do quartel do exército foram acesos e as sirenes também do exército, elas soaram por pelo menos 20 minutos. Então, né, o bagulho estava um pouco feio. Estão escondendo alguma coisa aqui, hein? né? Vamos descobrir o que que é. Rapaz. Aí, Pastoril, só nome legal, né? Pastoril, um ex-jogador do Operário, disse que ficou todo arrepiado, arrupiado e sentiu o corpo todo tremer. Ele disse também que a sensação não foi ruim, mas que foi meio arrepiante. Eu vi esse relato desse cara também. Assim, o carro bateu em mim. Eu não fiquei com medo, mas onde ele Mas bateu, eu senti a batida. parece que bateu. Tipo isso. Basicamente, né? Eu acho isso normal, porque querendo ou não, a gente tem aquele instinto animal de... Sabe, quando sentido você aranha? quando você... Não, na realidade é o sentido aranha ao contrário. A gente não vê que a gente vai fazer a cagada. A gente só sente ele depois que a gente quase faz uma cagada, que nem quando a gente tá no trânsito Putz, e eu quase passei por bate. isso hoje. E aí a gente fica... A perninha fica meio complexa ali, né? Aí, algumas pessoas também dizem que da arquibancada, elas puderam ver um objeto, um rastro de fogo no céu, e que assim que a espaçonave parou sobre o campo, já arrancou rapidamente. Inclusive, algumas pessoas se abaixaram, né, por estar com medo, né, que é muito comum, eu acho, né? Elas ficaram com medo, tipo, de cair alguma coisa na cabeça delas e tal, elas serem atingidas, e porque elas relatam que o objeto estava muito próximo ali, sabe, delas. Só que tem aquela coisa também, às vezes o troço tá a quilômetros de distância e a pessoa tá lá, não, tava aqui, ó, a 5 centímetros da minha cabeça. Porque o tamanho do objeto influencia na distância de como você vai ver ele. No vídeo, parece que a distância ali não parece ser algo muito grande. Mas também não passou tirando... Não é como se casquinha. tivesse ali Mas é que eu tirando acho as que era caspas grande. do cabelo O ali, objeto sabe? do Não, objeto eu era imagino que se aquele vídeo é real, era algo meio grande. Só que, tipo, não tava nem próximo de estar meio dentro, assim, do estádio, sabe? Tava, tipo, bem longinho, mas... Eu sei que, verdade ou mentira, o estádio Morenão entrou pra história, praticamente pro Guinness Book, né? Com 24.575 pagantes, mais algo, né? Mas os não pagantes, naquela noite, pra mim, pelo que eu já vi até hoje, é o recorde mundial em testemunhas... Da galera vendo de junto, aparição assim, né? pública, assim, de OVNI, cara. Eu não sei, eu sei que o Brasil domina, nós domina. Como é que é? Mas eu... Como é que é? Depois de nós? Não. Depois de nós é nós de novo. Mas antes disso é o quê? Tudo nosso, nada deles. Depois de nós E é nós de depois novo. nós é nós de novo. Esse aí, Brasil, saiu. Imagina você ir lá pagar pra ver um jogo e, tipo, cara, você vai ver uma aparição extraterrestre, um fenômeno ufológico. Tipo, quando você tava lá comprando ingresso, eu não tinha ideia. Daí, tipo, de repente, pá, a galera vendo lá. Vale Queria ter mais que o participado. jogo. Vale mais que o jogo.
uma Vale mais que experiência jogo, exatamente. única. Não dizendo que as pessoas estavam, né, jogando mal e tal, mas, tipo, na minha, Não, é porque na o minha jogo, opinião, vale é porque mais. o jogo você sempre pode ir lá e comprar um ingresso para um outro jogo e ver novamente, mas agora Agora a aparição uma alienígena aparição não é alienígena sempre. você não escolhe muito, né? Aham. Eu acredito que eles têm um interesse, os alienígenas, no caso, têm um interesse especial, assim, em pessoas da América do Sul. Tipo, A gente é diferenciado, a gente é cara. mais desenvolvido espiritualmente que muitos outros territórios. E eu acredito que a América do Sul, assim, é uma parada mais, sei lá, mais... A gente talvez tem é mais amor. receptivo. Isso. Uhum. Não vou dizer que, nossa, nós somos o povo mais amoroso do mundo, né, da América do Sul. Mas, tipo, em relação a alguns outros países, eu acho que a gente tem um pouco dessa coisa do acolhimento e tal. Claro que não é todo mundo, mas sei lá. E, segundo a espiritualidade, também diz que a América do Sul, aqui, Brasil, vai ser quem vai acolher, tipo, a galera de outros lugares, assim, do mundo depois do que está para acontecer. O interessante disso tudo que eu sempre penso é o seguinte, a gente tem visto, em 2021, principalmente, muito mais postagens em tudo que é lugar sobre avistamentos, assim. Eu acho que 2022 ou 2023 no máximo vai ser o ano que, tipo, todo mundo vai ver algo assim, cada vez mais, porque 2021 já foi, tipo, 10 vezes mais que comparado há 10 anos atrás, entendeu? E eu também acho que em 2022 a gente só não viu muito ainda por conta de crise econômica, conflitos e coisas... do que tá acontecendo agora, né? E coisas Complicado. do gênero, né? Então eu acho que ainda não tá no momento, mas no momento que tudo isso acabar, a gente vai estar lá chupando o dedinho, sabe? Quando vê, vai olhar pra fora, vai ter uma frota de Cara, alguma coisa. e gente, peguem esse costume de olhar pro céu, sabe? Tipo, tô lá de boa, assim, pega na tua janelinha e olha, só olha pro céu, porque, meu, você vai ver alguma coisa uma hora. Não, teve um cara lá que tava fazendo, eu nem conheço, num grupo que eu nunca entrei também. O cara tava fazendo vigília ufológica. Aí eu fui lá e ele postava as lives no perfil dele. E daí, cada vez que tinha alguma coisa estranha, ele Você me recortava. mostrou esse, E ele tava fazendo uma vigília ufológica, acho que ia fazer 30 dias com uma câmera apontada pro céu, assim, bem abertão, assim. E nesses 30 dias ele teve 13 objetos que passaram ali. Pô, 1, 2, 3, 4, 5 vezes alguma coisa fora do espaço. Uma estrela cadente, um cometa, não sei o quê. Tudo bem, eu entendo. Agora, tem coisas ali que, tipo, se moviam para um lado e se moviam para o outro. Eu não conheço cometa que faz zigue-zague, nem nada de satélite ou algo do a gente gênero, não né? pode ser idiota o suficiente pra acreditar em tudo. Tipo, eu vi uma luzinha passando. É muito bom, a gente gosta de querer acreditar que a gente viu algo realmente surpreendente, né? De realmente, literalmente de outro mundo. Mas, cara, pode ser uma estrela cadente, qualquer coisa, que nem você comentou. Então, tem alguns aspectos que você precisa levar em consideração quando você vai fazer uma vigília ufológica. Mas façam, é muito legal. Às vezes a gente sobe no terraço, né? Fica olhando Até porque quando você faz uma vigília ufológica, você nada faz mais do que, por exemplo, dar uma meditada. Exatamente. Olhar pra cima, respirar um ar puro. Mal não faz. Sim. A não ser que você tenha um bico de papagaio e dói pra olhar pra cima. Não, mas para tudo desse um jeito. A gente fez Você deita, se põe numa posição semi-deitada, né? E fica ali. E fica, de boa. A gente fez com uma criança super de boa, né? A gente tá ensinando nosso sobrinho a meditar aqui. Mais ou menos de boa, porque com criança... E é muito bonitinho. Você lembra dele meditando, assim, pedindo para que os nossos irmãos maiores estivessem conosco. Ai, muito fofinho, muito fofinho. Ele adora. Bom, voltando ao assunto. A partida que era válida pelo Brasileirão de 82 seria vencida pelo Operário pelo placar de 2-0. Apesar deles terem ficado em 13º lugar no Campeonato Brasileiro. Então, a história é basicamente essa. Você acredita nessa história? Eu acho que eu acredito que possa talvez ser alguma coisa, assim. Tem outras que a gente já comentou que, né, não acredito, mas essa daqui eu acho que é bem possível que seja real mesmo. Eu acho que sim. Minha opinião. De novo, né? Eu acho que sim. Na minha opinião, eu acho que pode ser real. Só que, talvez por ter sido muito rápido, talvez por, né, pela, digamos assim, falta de
conhecimento da Sim. época em relação a extraterrestres e OVNIs, né? E outra coisa também é que nem eu tinha comentado antes, tem pessoas que não querem comentar sobre. Por quê? Tipo, fica aquele questionamento, né? Igual de outros relatos. Ah, vai que se comentar vão achar que ela é louca, ou vai ou que... foi taxado de louco, ou chegou a galerinha, ó, seguinte, se quer seguir com a tua carreira, ó, ficou calado. Ah, do jogador do operário eu não sei, mas eu sei que, tipo assim, existe a possibilidade do cara, assim, se... A gente faz muito isso. Se eu fingir que nada aconteceu, nada aconteceu. Vou me enganar para É igual aquela sentir história melhor. lá que você contou de um conhecido teu que, tipo, viu o negócio passando e falou pro pai, ah, você viu? Não, e você também não viu nada. E você, não foi um conhecido, acho que foi num comentário do YouTube aqui, de um vídeo bem antigo nosso. Foi comentário do... Nossa, acho. eu achei que era um conhecido teu. Não, acho que foi no YouTube ou no Instagram. Mas, bem, vamos para o que interessa. Bora Pro lá. resumão. Faça aquele resumation. Resumation Limonation pra vocês. Lemonations. Ó, vou tentar fazer o mais rápido possível com uma... Não, com uma respirada não vai dar. Não, acho que é muita coisa pra um respirado. Vamos lá. Os caras foram jogar uma pelada e pai, no primeiro tempo uns OVNI monstros passaram por cima dos estádios terrestres e tudo mais pra aprender como é que se faz a famosa finta brasileira, né? Finta brasileiro. O juiz não interrompeu o jogo, pensou em puxar um cartãozinho amarelo e pá. E no mesmo instante, né, que eles viram, segundo relatos, sumiu. Outras pessoas viram por 499 horas. Então agora eu já não sei, né? Então, nesse momento que tudo isso acontecia, Cocada O cagado. teve a sua perna cagada. Escorreu a cagada do cocada. O cagada fez uma cocada nas calças, né? E após o primeiro tempo, geral falava disso no vestiário. Os caras nem estavam se cuidando assim, tá malhando. Não, era só OVNI. Só OVNI. Estritamente OVNI, né? Era o assunto da vez. E o cocada, que enquanto trocava sua cueca por uma limpa, né? Ele disse que só acredita se os extraterrestres tomarem um café na casa dele. E avaliando esse caso, vimos que também poderíamos entrar para o livro dos recordes de tanta gente que viu ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, aquele dia, estes OVNIs. A gente não sabe dizer quantos foram, se foi uns, foi vários, mas a galera viu, a galera estava em massa. Foi mais que zero. Foi mais que zero. E isso é o que importa, né? Olha a linguagem de programador aí. Né? Mas, galera, se vocês gostaram do programa, eu peço a gentileza de, por favor, se vocês curtiram, né? Verdade. E aquela coisa, se você não deixou o like ainda, deixa agora, por favor, aí. Não passa batida aí. Pô, o trabalhão, né? Ou se não, segue lá no Instagram. A gente faz shorts, a gente faz meme, a gente faz um monte de coisa no Instagram. O pessoal tá gostando bastante, né? É verdade, tem bastante comentário Papo lá agora. Estelar no Instagram. Procure, né? Conta aí o que a gente vai falar no próximo episódio, tio Dani. No próximo episódio a gente vai falar sobre o Gandula. O Gandula? O Gandula pineal. Gandula pineal, falando de futebol, falando de né? futebol, não, brincadeira. É a glândula pineal. O que é? Do que ela se alimenta? Cara, Ela é maior que uma ervilha? Ela é maior que um Yakult 2 litros? Não, porque o Yakult 2 litros é maior do que o universo, né? Então... Segundo um vídeo anterior, nós... Então para de dar spoiler, agora eles já sabem que não é maior. Ai, gente, desculpa, perdão. Mas a gente vai falar sobre a glândula pineal, pra que ela serve. E é um assunto bem legal mesmo. Legal. O episódio vai ficar bem bacana, né? Tem o roteiro ali que o tio Dani já deixou preparadinho e tá... Vou fazer muitas piadas sobre estimular a seu pineal. Né? Não, mentira, não fiz nenhuma piada. Não tendo Jolim Rabei, tudo certo. Eu não consigo ter Jolim Rabei. Caiu que nem uma patinha, né? Pior que cair, que bom. Mas é isso, gente. A gente espera que você tenha gostado do episódio, né? É, isso aí. E gratidão, meus amigos. Namastê, muita paz e...